Olá, minha gente. Bom, nós vamos continuar aqui hoje a aula de mutualismo, né? A nossa última aula teórica sobre interações entre espécies. Nós tivemos duas aulas sobre competição, duas aulas sobre predação, uma aula sobre parasitismo. Vamos ter a segunda agora sobre mutualismo e coevolução. Bom, continuando o assunto da última aula, né? Estamos dando exemplos, né, de mutualismo, né, especificamente mutualismo de defesa envolvendo vegetais. Né. Esse mutualismo é um mutualismo entre espécies vegetais e fungos endofíticos. Né. Na verdade, esses fungos endofíticos eles convivem, né, eles se adentram, né, nos tecidos saudáveis de diversos vegetais. De lá eles retiram seus nutrientes sem causar nenhum prejuízo, né, às plantas. Né? E quais seriam os benefícios das plantas em relação a esse fungo estar vivendo por dentro dos seus tecidos e consumindo energia dessa planta? Bom, na verdade, esses fungos eles produzem, eles aumentam a produção de sais minerais. Isso faz com que essas plantas aumentem a capacidade dela de retenção líquida, né? Aumentem a tolerância à insolação. Existem espécies de caatinga em que o fungo produz até melanina, né, que confere maior tolerância térmica à gramínea. E além disso, esses fungos produzem uma substância que tem uma ação herbicida contra diversos herbívoros, né, protegendo essas gramíneas da herbivoria. Inclusive, né, essas gramíneas são gramíneas muitas vezes exóticas, né, que nós usamos aqui para alimentar animais de criação, por exemplo, cavalo, vaca, carneiro, essas coisas, né? E alguns desses fungos produzem substâncias que são tóxicas para esses animais. Então, os pesquisadores, né, agrônomos, desenvolveram, né, cepas desse fungo, que eles tentam desenvolver cepas desse fungo que conseguem produzir essas substâncias que têm ação herbicida contra herbívoros, mas que não sejam tóxicas para herbívoros que são alvo dessa criação, né? Que são as vacas, os carneiros, cabras, essas coisas assim. Ok? Bom, outro exemplo de mutualismo de defesa animal. Então, esse peixinho aí é um peixinho bastante conhecido de aquarismo marinho, né? Eles chamam de limpador, cleaner, né? Eles são muito importantes em qualquer aquário porque eles têm o hábito de comer parasitas da superfície de outros organismos, de outros peixes, né? Então não é muito raro você ver ele indo lá no outro peixe, o outro peixe se oferecendo para ele e ele dando aquela mordidinha para comer, se alimentando de ectoparasitas, bactérias, tecidos necrosados, né, na superfície ou até no interior, dentro da boca, né, do peixe cliente, do peixe que ele está se alimentando, que ele está limpando. Né? Então, um único peixinho desse, eles são muito ativos, né, eles são muito velozes, muito ativos, chegam a ingerir 1.200 parasitas num único dia, para vocês terem uma ideia. Coincidentemente, eu comprei um peixinho desse na segunda-feira, né, para colocar no aquário. Né? É um bicho que, inclusive, já se consegue produzir em cativeiro. Né? Assim, já existem criações. Né? Obviamente, acho que não é ainda totalmente sustentável, não sustenta todo o comércio, uma parte considerável, a maior parte do comércio ainda é do extrativismo, né? Mas assim, está caminhando, né, para que isso aconteça, né? Igual já aconteceu com alguns outros, tipo peixe palhaço, né? Assim, você vê esses peixes que são de criador, né? Muitas vezes custam 50, 60 reais, até 30 reais quando são bem pequenininhos, tipo palhaço. E quando é de cativeiro, né? Se for um peixe baratinho, né? Barato, peixe comum demais, 150, 200. Se for um peixe mais raro, é muito mais de R$ 1.000, dependendo do peixe. Né? Bom, mas para vocês terem uma ideia do poder de limpeza desse peixinho, né? Esses gráficos aqui são comparações, né? De aonde existia esse peixe limpador, essa marca mais clara aqui, esse laranja mais claro, e com locais que não tinha peixe limpador. Né? Aqui é o número de parasitos por peixe. Né? Então tem 3 experimentos, A, B e C. O A é um experimento de longo prazo,
O B é um experimento de curto prazo, mas noturno, e o C é um experimento diurno de curto prazo. Né? Se a gente vê aqui, no experimento de longo prazo, né, aonde tinha o peixe limpador, tinha muito menos, aqui é o número de parasitas, né, tinha muito menos parasita. Aqui são recifes, no eixo X nós temos diversos recifes de corais, aonde tinha o peixinho limpador e aonde não tinha o peixinho limpador. Então, nesse experimento de longo prazo, né, de 12 dias, né, vamos dizer assim, aonde não tem o limpador, você tem muito mais parasita. E a diferença é significativa. A comparação entre esses arrecifes e esses aqui, né, a diferença é significativa. Sendo a quantidade de parasita muito maior em recifes onde não tinha esse peixinho limpador. Nesse segundo experimento noturno aqui, se a gente tentar comparar assim a olho nu aqui, esse tratamento aqui sem limpador com esse aqui com limpador, a gente pode até parecer que esse aqui tem mais parasita, mas o valor de P aqui não é menor que 0,05, ou seja, a diferença não é significativa. Isso acontece por quê? Esse peixinho aqui ele é diurno, ele não se alimenta à noite, ou se alimenta muito pouco à noite, mais no amanhecer e no entardecer. Portanto, durante a noite, quando o gato sai, né, os ratos fazem a festa, né? Tem aquela frase, né? Então, os parasitas se aproveitam, né? E eles não sofrem o impacto desse peixinho aqui, que se alimenta desses animaizinhos. E esse experimento de curto prazo, né, de 12 horas, né, a diferença também é significativa, ou seja, os recifes onde não tem o peixinho limpador, tem muito mais parasita nos peixes do que nos arrecifes onde tem o peixinho limpador. Ou seja, né, os peixes limpadores realmente limpam, né, são muito eficientes nisso. Outro exemplo super interessante, não é muito comum, mas assim, não é uma coisa extremamente rara você encontrar por aqui mesmo, no Cabo Branco, né? Paguros como esse aqui com anêmonas grudadas nas suas conchas, né? Esses paguros não produzem suas conchas, eles quando eles têm uma parte rígida que fica externa, né? Mais resistente, e tem uma parte mole que seria muito suscetível a predadores, né? Então eles vivem em conchas produzidas por outros organismos, geralmente moluscos, né? Quando eles vão crescendo, eles vão procurando outras conchas, né? Mas mesmo assim, eles são alvo de predação de diversos outros organismos, né? Que conseguem retirar eles dessas conchas, né? E se alimentar deles. Então, alguns deles se associam com anêmonas, né? Anêmonas têm esses tentáculos que são urticantes, né? Que repelem uma variedade muito grande de outros organismos. Então, a anêmona se beneficia do transporte, né, porque a anêmona é séssil, ela se movimenta muito lentamente por si própria. Então o caranguejo não é aquele carro de Fórmula 1 para se movimentar, mas ele anda muito mais. Né? O fato dele se movimentar no ambiente ele faz com que a anêmona tenha acesso, né, a mais, né, os tentáculos tenham acesso a mais área, né, do que ele teria se ficasse lá só parada, né, e pode se alimentar, isso pode incrementar a alimentação da anêmona. Né. E a anêmona confere uma maior proteção a esse paguro aqui. Outro exemplo, né, o anu preto, né, Protophaga ane, né, não é esse da foto aqui, né, esse não é o anu preto, né, mas faz um papel parecido a esses bichinhos aqui. Né, não é raro também você encontrar vacas, bois, né, gado, com os anus em cima deles, né, se alimentando de parasitas, né, de carrapatos, geralmente, que ficam sobre esses animais. Inclusive, né, esse exemplo aqui não é com anu, mas é com essa outra ave aqui, né, com impala e com essas aves búfagas, né, que elas se alimentam de parasitas, né, em mamíferos, né, em diversos cervídeos, por exemplo, como esse impala. Né. Esse grafo aqui ele representa a relação entre a preferência das aves búfagas em relação à abundância de carrapatos, ou seja, em mamíferos que têm mais carrapatos, você tem mais aves, ou seja, eles escolhem os mamíferos que estão com mais carrapatos para ficar em cima, para se alimentar. Né? Bom, nós vimos vários exemplos de mutualismo de defesa, né?
Vamos mostrar também exemplos de mutualismos que envolvem a reprodução, né? Então, por exemplo, a polinização e a dispersão de sementes. Então, vamos começar pela polinização. Então, muitas plantas dependem de polinizadores, né, para fecundar suas flores, né? Então, as flores mais simples, que produzem pólen, né, esse pólen é um produto nutritivo, é produzido em abundâncias, com o simples intuito, né, de atrair polinizadores que vão se lambuzar desse pólen, vão se alimentar disso, né, e esse pólen também vai polinizar outras flores da mesma espécie, né, da mesma planta ou de outras plantas, né, preferencialmente de outras plantas, né. Isso vai variar muito se a planta é dioica ou é monóica, né. Sem essa interação, as plantas muitas vezes não conseguem se reproduzir, né, ou não conseguem se reproduzir sexuadamente, né. Plantas mais complexas, existe a produção de néctar, né, também é uma coisa super nutritiva que é produzida, né, a única utilidade, vamos dizer assim, desse néctar é atrair um polinizador que vai se alimentar do néctar, né, e fazendo isso, ao procurar outra flor daquela mesma espécie, ele vai polinizar aquela outra flor, né. Então é uma interação mutualística, né. O polinizador recebe o alimento e, em troca, ele propicia a reprodução daquela planta, né. Então, sem essa interação, né, muitas plantas não conseguiriam se reproduzir ou colonizar muitas áreas, né, onde elas ocorrem geograficamente falando, né. Os insetos são os polinizadores natos, né, assim, muito importantes para a polinização, né. Um exemplo, né, a Apis mellifera, né, embora isso tenha que ser dito com muito cuidado, né, assim, por quê? Porque aqui na nossa região, no Brasil, essa abelha ela é exótica, ela não é nativa, e ela ela é responsável pela polinização de diversas espécies, né, sejam elas espécies exóticas, né, em ambientes de produção agrícola, né, ou espécies nativas, né. Inclusive, hoje em dia se produz colmeias, se alugam colmeias para polinizar. Isso é um serviço prestado, um serviço ecossistêmico. Você vai lá, eu quero não sei quantas colmeias para polinizar minha plantação de alguma coisa lá que necessita desse tipo de polinização. Você aluga elas por um tempo, lá coloca lá, depois o cara vai lá e retira as colmeias, né? Bom, mas antes da Apis, existiam abelhas que faziam isso nos ambientes naturais, nos ambientes nativos, no cerrado, por exemplo. No cerrado, a maior parte das espécies é polinizada hoje em dia por Apis mellifera. Ou seja, e aí, cadê esses insetos que polinizavam as espécies de cerrado antigamente, né? Não existem mais? Será que foram extintos? Será que foram excluídos competitivamente competição dessa espécie aqui? Então, certamente é uma espécie muito importante, né? Mas a gente tem que tomar cuidado quando fala, né, que é um bicho, né? Ah, meu Deus do céu, imprescindível, né? Pelo menos para ambientes naturais a gente tem que ter esse cuidado, ok? Muitas vezes os recursos que esses animais estão tentando acessar não é acessar esses recursos não é algo muito simples, né? Então existem flores simples, né, onde os nectários estão expostos, né, que isso possibilita com que o polinizador consiga ter fácil acesso, né, ao pólen ou no caso do néctar, né, e nectários longos, né, onde só visitantes bem específicos vão conseguir alcançar o néctar, vão ter uma estrutura bucal adaptada, né, a acessar aquele material, né. Existem inclusive flores, né, muito específicas, né, que só certos insetos com tamanhos bem específicos e com morfologia adaptada vão conseguir fazer isso, né. Isso gera o que a gente chama, né, de coevolução, né. Ou seja, é uma evolução paralela, né, entre duas espécies diferentes, né. Então, muitas vezes você tem flores que coevoluíram, né, que evoluíram em resposta a certos polinizadores, né. Então, por exemplo, existem flores que morcegos polinizam, que tem uma estrutura floral extremamente adaptada a esse tipo de visitante. Tem flores que só
se abrem durante a noite, quando os morcegos estão ativos. Existem folhas, por exemplo, que têm um receptáculo tão profundo que só um organismo como um beija-flor conseguiria alcançar aquele néctar e, consequentemente, polinizar aquele tipo de flor. Então, coevolução é uma evolução interdependente de espécies que interagem ecologicamente. Então, duas espécies estão interagindo, né? E essa interação a longo prazo pode gerar o que a gente chama de coevolução. Coevolução pode ser antagonista, né? É típico de interações onde um está se dando bem e o outro não, né? Então, competição pode gerar uma coevolução antagonista. Predação, predador-presa, né? Também pode gerar um exemplo de coevolução antagonista, né? Então é uma interação de aptidão inversa, que um se dá bem e outro se dá mal, né? O sucesso de uma representa o fracasso da outra. Então, esse trabalho aqui, esse gráfico aqui, acho que eu já mostrei ele em outras aulas, né? É um trabalho muito interessante. Esse cara aqui chama Richard Shine. Talvez ele seja um dos maiores herpetólogos, né, das pessoas que trabalham na minha área. Ele é australiano, mora na Austrália, deve estar para aposentar já agora. Né? Deve ter em torno de 70 anos, 70 e poucos anos. Né? Mas assim, esse cara, tradicionalmente, ele trabalhava com cobra, né? Muito trabalho com cobra, muito, muito mesmo. Né? Lá na Austrália eles não têm que dar aula, os pesquisadores, né? Então eles ficam por conta de fazer pesquisa. E tem muito tempo, né? Que acaba que dar aula é o que mais nos consome tempo, né? Bom, e de um tempo para cá, né, de uns 20 anos para cá, ele não parou de trabalhar com serpente, mas trabalha muito mais com espécies invasoras, né, com evolução, né, de espécies nativas em relação a espécies invasoras, muitos dos trabalhos usando esse bichinho aqui, é um bicho brasileiro, Rhinella marinus, né, o sapo cururu que nós temos aqui, da Amazônia. Né? Nossa espécie aqui do Nordeste é outra, mas é muito parecido com isso aqui. Esse bicho foi introduzido, né, na Austrália em 1935, a princípio, acidentalmente, né? Isso deve ter ido dentro de navio, né? Então, e o bicho se deu muito bem naquele lugar, né? Então, essa é uma serpente australiana que se alimenta de anfíbios, né? Ela é de grande porte e ela, naturalmente, apareceu como uma nova potencial presa para ela, né? Só que tem um problema, esses rapos, essa família são muito venenosos, né? Não é venenoso para a gente pegar a mão, assim, pegar ele na mão, né? Assim, o veneno dele fica dentro dessas glândulas, né? Que você tem que apertar mecanicamente para ele expelir esse leite, que eles chamam de leite do sapo, né? E isso tem que cair numa mucosa, no olho, na boca, né? Então, mas para você comer, né? Isso é um problema muito sério, né? Então, o que aconteceu o quê? Essa serpente começou a morrer, né? A população dessa espécie começou a declinar, mas, como qualquer espécie, ela é diversa geneticamente e nem todos morreram, né? E gradualmente a seleção natural foi favorecendo, né, a prevalência de determinados morfotipos, né? Por exemplo, o que esse veneno causa? O veneno desse bicho causa paralisia. A morte se dá por paralisia. Então, esse trabalho do Shine aqui, publicado em 2006, né, espécie invasiva induz uma rápida mudança num predador nativo, né? Sapo cururu e serpentes pretas na Austrália, né? Então ele publicou esse trabalho. No eixo X nós temos aqui o tempo desde a primeira exposição da população das cobras, né, aos sapos. E aqui no eixo Y nós temos a redução da velocidade de nado. Então, o veneno desse sapo causa paralisia, ou seja, uma maneira de você verificar a paralisia, né, e nos animais que não morreram com a exposição ao veneno, é que ele fica mais lento, né? Então, de acordo com que o tempo foi passando, foi tendo uma redução na velocidade de nado. Ou seja, gradualmente as serpentes foram se adaptando, né, se adaptando, foram sendo selecionadas serpentes menos suscetíveis, né, a essa paralisia do veneno do sapo. Okay? No início eles, né, tinham uma redução menor, de 40%, e depois uma redução de 5%, 10%. Ou seja, hoje em dia, né, as serpentes que foram selecionadas, que não morreram, né, elas pouco sofrem, né, pouco sentem o efeito da peçonha desse sapo aqui quando elas se alimentam dele.
Bom, continuando, né, outro tipo de coevolução antagonista, né, coevolução parasitária agora, coevolução entre parasita e hospedeiro. Então, um exemplo muito legal desse tipo de coevolução, né, também é na Austrália. Né? A Austrália é muito famosa por lidar com espécies exóticas e invasoras. Esse coelho aqui, né, foi introduzido esse coelhinho em 1859. E isso, eles se tornaram extremamente abundantes, né? Pode parecer um bichinho fofinho, mas ele compete com espécies nativas e tem um poder de pastador assim, muito eficiente. Né? Então, isso é um desastre para os ambientes naturais, né? E para os ambientes, né, de cultivo também. Então, para poder tentar controlar esses coelhos, o que eles fizeram? Eles introduziram, né, um vírus que atacava, né, populações nativas, né, mas introduziram uma linhagem que só atacava esse coelho introduzido e era muito virulento para ele. Então, introduzido em 1950. Então, aqui é o número de epidemias, né, após a introdução, e aqui é a mortalidade. Então, no início da introdução, quer dizer, a mortalidade chegou perto de 100%. De acordo com o que foram feitas introduções, a mortalidade foi sempre diminuindo. Você vê, depois de 7 ou 8, só morriam 20% dos coelhos. Ou seja, estava tendo uma evolução parasita e hospedeiro. Né? A seleção natural estava favorecendo, né, hospedeiros que não morriam, né, com esse vírus mixoma. Né? Isso faz com que os pesquisadores que trabalham com controle de pragas, né, tentem desenvolver novas cepas desses vírus para poder continuar mantendo as populações de coelho em níveis mais baixos, né, já que às vezes é difícil você acabar com eles por completo. Bom, outros exemplos de mutualismo, agora de coevolução, né, que advindas de interações mutualísticas, né, é o tipo de coevolução cooperativa. Né? Ela vem, como eu falei, advinda de uma interação mutualística, de uma mutuação onde ambos os participantes são beneficiados. Então, é uma interação de aptidão direta. O sucesso de uma espécie também é o sucesso da outra espécie. Então, um exemplo muito legal disso, né, são essas plantas chamadas de yuccas, né, yuccas e mariposas, né, que polinizam essas plantas. Né. Essa interação é tão específica que o nome da mariposa, o nome popular dela é mariposa da yucca. Quer dizer, essa mariposa só poliniza essa planta. Então essa mariposa, ela entra na flor lá, ela faz um orifício, né, na flor, né, e coloca os ovos dela. Né. Então, e quando ela faz isso, ela entra em contato com o pólen, pega o pólen, ela procura outra flor, né, para deixar mais ovos, né, e polinizar a outra flor também, né, e ao fazer isso ela garante, né, que quando essa flor se desenvolver, ela vai produzir o alimento suficiente para alimentar os ovos, né, que ela deixou aqui. Agora, se ela deixar muitos ovos, o que vai acontecer? O benefício tem que ser mútuo. Né? Então, aqui, ó, qual é o benefício? A planta está tendo a polinização, né, sucesso reprodutivo, né, e a mariposa está tendo o alimento para os seus filhotes. Né? Agora, se você deixar muito ovo, aquela quantidade de ovo pode acabar com o fruto de maneira geral, pode acabar com as sementes e a planta não conseguir se reproduzir. Quer dizer, a polinização não vai ser um sucesso, porque tudo que tiver ali vai ser alimentado, né? Vai servir de alimento para aquelas larvas daquela mariposa. Né? Então, de maneira geral, cada mariposa coloca até 6 ovos, mas pode botar de 1 a 15 ovos. De 1 a 15 ovos. Aqui no X nós temos o número de ovos que a mariposa coloca e nós temos aqui as flores mantidas até a maturidade. Né? Até a maturidade. Quer dizer, quando a mariposa coloca até 6 ovos, ela mantém 80, 60 a 70% das folhas até a maturidade. Agora, quando as mariposas que colocam mais ovos, 7, 8, 9, 10, a planta diminui o número de ovos que ela mantém até a maturidade, ou seja, a planta aborta
esses ovos. Então, quando ela pressente, né, que tem muito ovo lá, que ela não vai ter benefício, porque todas as sementes vão servir de alimento para aquela planta, ela aborta. Isso seleciona mariposas que colocam até 6 ovos. Ok? Então, é uma evolução de estabilidade, né, desse mutualismo entre as yucas, né, e as moscas e as mariposas de yuca. Isso aqui também é uma coisa super interessante, né? O figo, né? Quem conhece figo, né? É uma fruta que a gente come bastante. Aqui não é tão comum, né? Mas lá em São Paulo tem bastante, né? Seja para comer ela fresca, seja para comer ela doce de figo, né? Fica na conserva assim, né? Eu gosto mais da fruta, não gosto muito do doce, mas é muito comum, né? Minha avó fazia muito isso quando eu era criança, né? E essa fruta é uma coisa assim muito interessante, né? Então, por quê? Primeiro que ela tem a flor dela, é uma flor que você olha, você não diz que é uma flor, né? Porque é uma flor, ela é completamente diferente. Ela é uma flor fechada, né? Ninguém tem acesso ao pólen, né? Quer dizer, é uma flor chamada de sicônio, né? Então, os estigmas estão aqui dentro, no que a gente costuma chamar de fruto, né? Mas na verdade é uma flor, aquilo ali é uma flor que está fechada, é uma flor chamada sicônio. Então, existe um orifício chamado ostíolo, que uma vespa, né, entra por esse ostíolo, né, e ficam lá dentro, se alimentando desse pólen, né. Quando elas fazem isso, elas polinizam essas flores, né, essa flor, né, elas polinizam, né. Depois que essas vespas se desenvolveram, né, elas saem, né, dessa flor, que vai promover, né, que vai possibilitar com que esses figos, né, se amadureçam, né, e se tornem atrativos para animais frugívoros que vão dispersar essa planta. Okay? Então, quando a gente está comendo do doce de figo, a gente está comendo uma vespa também lá dentro. A gente está comendo uma vespinha lá dentro. O figo maduro, a vespa já saiu, né? A vespa já saiu. Mas, então, tem até uma brincadeira que é uma fruta que não serve para vegano, né? Porque quando você come ela, você está comendo também uma vespa, né? É uma brincadeira, né? Mas é uma coisa muito interessante, muito específico, né? O mutualismo entre essa vespa, né? Pega Capus tonzi e o figo e a figueira. Outro exemplo muito interessante, muito conhecido, né? Por causa de uma pessoa que é muito famosa na área da gente, na biologia, né? Chamado Charles Darwin, né? Então, o Darwin, quando ele estava lá em Madagascar, né? Em Galápagos, desculpa, né? Não, acho que é em Madagascar, essa é de Madagascar, né? Naquela grande viagem que ele fez, né? Com o Beagle, né? Ele encontrou lá, ele conseguiu categorizar uma espécie de orquídea, né? Angracium sesquipedale, que tinha, né? Uma flor muito peculiar. Uma flor com receptáculo floral assim, muito profundo. Né? Ele ficou, quem é que consegue polinizar uma flor como essa? Né? Então, na época, ele ficou instigado com isso, né? E ele já sugeriu naquela época, ó, eu não tenho ideia, né? A gente não conseguiu encontrar nenhum inseto que poderia polinizar isso aqui, mas eu sugiro que seja uma mariposa com uma probóscide muito grande, né? Acho que 25 anos depois, né, Darwin, acho que nem estava vivo mais, né, coletaram uma mariposa com a probóscide gigantesca, né, como essa aqui, Xanthopan morgani, né, que o nome popular dela é mariposa de Darwin, né, mas até há pouco tempo ninguém nunca tinha visto isso acontecer. Não tem tanto tempo atrás, foi mais ou menos perto quando fez 200 anos do nascimento, não lembro se foi 100 anos da morte ou 200 do nascimento do Darwin, que conseguiram filmar isso acontecendo, conseguiram filmar essa mariposa polinizando essa orquídea, né? O nome popular dessa mariposa é a mariposa de Darwin. Então, isso é um caso de coevolução comparativa muito claro, assim, muito específica, né? Quer dizer, uma espécie só é polinizada, né, por outra e vice-versa, né?
Ou seja, a interação é só entre essas duas espécies, é muito específico. Não tem nenhuma outra espécie que consegue polinizar, ou não tem nenhuma outra. Essa flor só é polinizada por uma mariposa e só. Não tem mais de uma espécie que faça isso. Bom, continuando, né, outros exemplos de mutualismo que envolvem mutualismo e reprodução é a dispersão de sementes. Né? Quer dizer, as plantas que não conseguem dispersar suas sementes pelo vento dependem dos animais para fazer essa dispersão. Então, os frutos eles evoluíram, né, para ter atrativos para esses animais que vão se alimentar dos frutos, mas não vão ser de todos os frutos, porque seria uma coisa até esquisita você imaginar que o dispersor vai lá, come o fruto, acabou. Né? Mas existem frutos, inclusive, que só germinam depois de passar pelo trato digestivo do dispersor. Mas existem frutos que não, que se o dispersor comer, acabou. Né? Mas ele não come todos. Né? Eles levam, eles enterram, eles armazenam muitos frutos, eles se enterram em locais distantes da planta mãe, que é muito importante. Né? E muitos dessas sementes que eles levaram vão germinar. Então, por exemplo, essa ave aqui, Nucifraga colombiana, pode coletar até 32 mil pinhos em uma única estação. Né? Quer dizer, é um número muito grande, né? Muito mais do que ela vai se alimentar. Né? Então, para poder os animais fazerem esse trabalho, eles têm que ter algo em troca, tem que ter atrativos. Então, coevolução favoreceu o surgimento de polpas, né, de estruturas, como a polpa da fruta, por exemplo, que tem atração, que propicia atração desses dispersores. Né? Então, sementes pequenas que formigas podem dispersar também tem que ter esses atrativos, né? Um envoltório que é rico em lipídios e proteínas, né? Que vai atrair as formigas e essas vão levar isso para outros lugares e vão dispersar. Né? Os frutos carnosos, né? É a mesma coisa. Né? E agora, e se o dispersor querer dispersar o fruto verde ainda, o fruto antes dele estar no momento de ser disperso? Né? Ou seja, existem muitas espécies. O fruto verde, ele não é verde à toa, né? É para que ele fique de difícil detecção por esses dispersores. Quando ele está no momento de poder ser germinado, vamos dizer assim, né, de poder germinar, ele muda de cor, né, e se torna de fácil avistamento, né, por esses animais que vão dispersar. Por exemplo, a manga. Né. Como eu havia falado, tem algumas que precisam passar pelo trato digestivo para germinar. Então, esse fruto aqui, ó, o elefante que come ele, né, ele só germina depois de passar no trato digestivo do elefante. Bom, e aí? Será que as condições podem mudar? Será que interações positivas podem se tornar negativas? Né? Como a gente já falou na aula anterior, né? O mutualismo é uma interação, é uma exploração mútua. Então, de acordo com a condição do ambiente, isso pode mudar também. Então, por exemplo, fungos micorrizais, né, que a gente falou na última aula, são muito importantes, aumentam muito a capacidade de absorção de nutrientes do solo, né, em terrenos muito férteis, né, por exemplo, em plantações, onde você artificialmente fertiliza o solo. Então, tem estudos mostrando que quando o fungo é eliminado, as plantas crescem mais rápido. Por quê? Como tem muito nutriente que você artificialmente colocou aqui, não faz muito sentido você manter a interação com esse fungo. Né? Esse fungo seria importante, ele aumenta, né, a área de absorção de nutrientes do solo em ambientes que não tem tanto nutriente, né, mas ambientes que são muito férteis, né, essa interação deixa de ser uma interação positiva para um dos participantes, né, se torna uma interação negativa para um deles, né, muito mais talvez para parasitismo, né, do que para o próprio mutualismo. Outro exemplo de mudança, né, da interação entre esses dois peixinhos aqui. Né? Esse Elacatinus é um neon gobe, né? Tem uma espécie aqui da Paraíba, o professor de vocês escreveu
Lecartinus figaro, né? Parecido com isso aqui. Tinha muito aqui no litoral, mas coletas extensivas, né, para aquarismo, o bicho desapareceu. Não tem mais como tinha antigamente. Né? Antes ele tinha nas áreas rasas, né? Hoje em dia ele ocorre mais em áreas mais profundas. Bom, mas esse bichinho aqui, né, ele é um bichinho também muito importante para o aquário porque ele se alimenta de parasitas de outros peixes. Né? Então, agora, quando ele se alimenta, ele também pode comer o muco que esses peixes produzem, que é importante para esses peixes, né, contra bactérias, né, contra outras coisas, né, e escamas desse peixe. Então, esse gráfico aqui mostra a porcentagem de muco e escamas que na dieta, né, desse limpador. E aqui o número de ectoparasitas por peixe donzela. De acordo com que você aumenta o número de parasita, você diminui, né? Olha aqui. Aqui tinha 1, 2, 3 ectoparasitas. Não tem quase nada de muco na dieta desse peixinho aqui. Agora, em peixes que tinham poucos parasitas, olha aqui, esse aqui, né? Esses aqui, por exemplo. Você aumenta a proporção de muco, ou seja, quando tem pouca comida, né? Pouco parasita para ele se alimentar, ele come o muco e escama do peixinho, quer dizer, ele se transforma num parasitinha, né, daquele peixinho, um predadorzinho daquele peixe, vamos dizer assim, né. Então, a interação muda de acordo com o tanto de alimento que está disponível naquele, né, nesse peixinho aqui, no donzela, ok? Então, mutualismo ou parasitismo, né. Agora, nada que a coevolução também não contrabalanceie, né? A gente deu aquele exemplo da yuca, né? As mariposas de yuca que colocam muito ovos, né? São chamadas de trapaceiras, né? Quer dizer, ela bota muito ovo, só que aí o benefício da planta vai ser reduzido, porque as larvas vão se alimentar de todas as sementes, né? Então, quando isso acontece, a planta aborta a flor. Aí a planta não tem benefício e a mariposa também não tem benefício, ok? E por fim, né, será que uma planta pode distinguir fungos micorrizais que são de fato mutualísticos ou não, né? O experimento com essa planta aqui, com uma espécie de cebola selvagem, eles de um lado colocaram fungos que são micorrizais e do outro fungos que não são micorrizais. Fizeram uma marcação com carbono 14 para saber se a planta estava mandando nutriente de maneira igual para os dois fungos, né? Então, vocês estão vendo aqui, aqui a alocação relativa de produtos de fotossíntese, né? Esse aqui é o fungo que não é mutualista, esse é o fungo que é mutualista, ou seja, para o fungo que faz mutualismo, eles de fato mandam, né, produtos da fotossíntese. Para o fungo que não é mutualista, não, né? Ou seja, as plantas muitas vezes conseguem perceber isso e saber e fazer essa alocação correta de recursos, ok? Bom, só para finalizar, né, eu usei mais ou menos, né, assim, 2 livros, mais ou menos, usei mais coisas, né, usei artigos, usei também um pouco do livro do Bergon, né, mas a aula, a edição um pouco mais antiga do Hyclifs, né, a 6ª edição, né, não existia um capítulo específico sobre mutualismo, né, e essa edição aqui tinha uma edição geral de interações entre espécies, lá dentro tinham várias interações. Aí tinha outros capítulos para competição, para predação, para parasitismo. Não, parasitismo também não tinha, não, né? Na edição mais recente, na verdade, já tem uma 8ª edição que vocês têm disponível, né? Mas a partir dessa edição já tem capítulo separado para parasitismo e para mutualismo. Então, para essas interações, é melhor vocês usarem dessa edição para frente, né? Entre a 7ª e a 8ª não tem muita diferença nesses capítulos, ok? Então, é isso. Né? Vocês acessam isso na biblioteca digital que vocês têm lá, ok?